Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus aquela multidão, subiu ao monte, e tendo-se sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Começando então a falar, ensinava-os nestes termos: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Podem sentar-se. Hoje, nós aqui no convento, mas não somente aqui no convento, em todo o orbe católico, comemoramos a festa de todos os santos. Hoje, um dia desses, eu vi num comentário que aparece nessas redes sociais, uma pessoa colocou a seguinte forma: dia 31 de outubro é dia dos habitantes do inferno. No dia 1º de novembro é o dia dos habitantes do paraíso. E o dia de 2 de novembro é o dos habitantes do purgatório. Grande relevo, grande desproporção há. Num dia é comemorado, não por nós, claro, aqueles que estão habitando no inferno, as bruxas, os demônios, os vampiros e aqueles que fazem perseguição ao bem. E hoje, nosso dia, nós como cristãos comemoramos aqueles que, precedendo-nos na santidade, precedendo-nos no amor de Deus, já receberam a sua recompensa no paraíso. Grande discrepância. O mundo comemora os infelizes condenados. Nós, como os cristãos, comemoramos aqueles que, desprezando o mundo, hoje estão no paraíso com Cristo, gozando da eterna liberdade dos filhos de Deus. No nossa epístola que nós lemos hoje, no livro Apocalipse de São João, trata, primeiramente, daqueles que, depois de instituída a antiga lei, a lei mosaica, a lei que, depois que passou o advento de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje essa lei está enterrada. Aquela lei serviu para a santificação de 144 mil pessoas, naqueles 1.200, 1.300 anos que antecederam a vinda de Cristo. Claro, antes deles, antes de Moisés, já haviam aqueles que santificaram. Eram os patriarcas, Matusalém, Manassés, os Abraão, Isaac, Jacó, que precederam as 12 tribos de Israel. No entanto, aqui na Sagrada Escritura nós somente mencionamos aqueles que vieram depois da lei mosaica, com nomes e sobrenomes. No entanto, São João depois ele detalha mais: e vi muitos mais além destes que não podem ser contados por numeração. Há por aí muitos hereges que hoje em dia nós não mencionamos como calvinistas ou como pós-calvinistas, que falam que nós estamos predestinados ao paraíso. Alguns estão predestinados ao paraíso, outros predestinados ao inferno. E nosso Senhor já sabe o número dos que já vão para o paraíso, tanto que São João já numerou 144 mil. Não é assim. São João, evangelista, mencionou os 144 mil da antiga lei que estão no paraíso. A salvação é individual. A salvação não é Deus que colocou ali mencionado quem vai se salvar, quem vai se condenar. A salvação é a liberdade dos filhos de Deus. E os santos do dia de hoje escolheram salvar-se. Nós não podemos aceitar nenhuma dessas loucuras que falam que o céu já está tem um número predestinado.
O céu é infinito, e cabe-lhe dentro quantos ali couberem, quantos Deus quiser e quantos quiserem ir para lá. O céu é dos violentos, e somente os violentos o arrebatam. Se o céu fosse pressionado por um número X, determinado por Deus, de que adiantaria ter vindo nosso Senhor Jesus Cristo e ter derramado cada uma das gotas do seu sangue por todos aqueles que iriam se salvar? Não adiantaria de nada. Seria um sangue derramado em vão. Não precisaria de morrer. Bastava vir na terra e esperar os eleitos, e quando chegasse a hora, mandar para o paraíso e esperar os próximos. Se fosse assim, Deus não teria entregado o próprio sangue e o corpo criado para o seu filho aos carrascos, aos judeus. Se fosse necessário um número estabelecido de pessoas salvar-se, nosso Senhor não teria vindo. Teria mandado um anjozinho. Ele mesmo veio. Ele mesmo veio, desceu do céu à terra e salvou-se. Salvou-nos com seu sangue. E por causa deste sangue, hoje nós comemoramos os santos mártires, as santas virgens, os santos confessores, os santos apóstolos, todos aqueles que nos precederam, e que pela graça de Deus, nós poderemos fazer parte deles. Neste dia de todos os santos, comemoramos aqueles que, requerindo para si a salvação eterna, operaram sua salvação com tremor e tremor. Vemos aqui quais são as condições de salvar-se. Bem-aventurado. O que é um bem-aventurado? É um santo. Bem-aventurado é aquele que cumprir aquilo que está escrito no Evangelho. O manso, o pobre, não o pobre de corpo. Seria muito fácil para muitos que são pobres de corpo salvarem-se. No entanto, quantos nós vemos por aí que, sendo pobres no corpo, também são mais pobres ainda na alma? Que, viciados em coisas corporais, entorpecentes e outras coisas mais, viciados no prazer das carnes, viciados no acúmulo de riquezas, viciado na soberba da vida. Não é o pobre corporal que está numerado aqui, mas os pobres de espírito. Aqueles que, desprezando as honras terrenas, desprezando os prazeres da carne, desprezando as riquezas passageiras, conseguiram alcançar o porto da salvação. Nós temos que compreender essas coisas. Não é o pobrezinho que quer ser pobre por ignorância, por miserabilidade. É o pobre em espírito, que tem as coisas nessa vida, às vezes tendo, mas consegue passar sem elas também, porque a seu alicerce é somente Deus. Nosso Senhor numera as bem-aventuranças para nos dizer quem está no paraíso. Não é para dizer aqui na terra como é que uma teologia, vamos dizer assim, da prosperidade, da libertação, enfim. É para darmos aqui na terra a conhecer quais são os habitantes do paraíso. Ele disse claramente, tem que ser puro, manso, desprendido, tem que ser, acima de tudo, pessoa que busque salvar as almas, nem que para isso sofra perseguições, calúnias e chegue até a morte por amor dele. Onde nós vemos isso? Leamos a história de tantos santos da igreja. Alguns que nosso, infelizmente, curto calendário é incapaz de comemorar. Temos 365 dias no ano e temos mais de 200 mil santos canonizados. Como é que comemoramos todos? Por isso a igreja instituiu essa festa de hoje. Vemos as suas histórias. Procuremos inteirar-nos um pouco. O que estes homens, que hoje a igreja coloca sobre os altares, fizeram para ali estarem? O que eles fizeram? Doaram sangue, suor e lágrimas. Doaram sua vida, seu trabalho. Doaram suas economias. Doaram tudo o que tinham para poder fazer aumentar o reino de Deus na terra. Não se preocuparam aqui na terra em ter comodidade, em ter honra, em ter prazer. Não se preocuparam aqui na terra em ter qualquer conforto físico que pudesse afastar de Jesus Cristo. Antes, desprendidos de tudo isso, fizeram o possível e impossível para poder doar aquilo que tinham e que não tinham, para honrar o nome de Cristo.
chegaram ao ponto de dar o próprio sangue como os mártires. Chegaram ao ponto de doar o suor como os confessores e chegaram ao ponto de doar as lágrimas como as virgens. O sangue dos mártires é a sementeira de novos cristãos. Os mártires dão testemunho da fé, a fé de Cristo verdadeira. Procuremos mártires entre os pagãos, não encontraremos. Apostataram antes de morrer. Procuremos mártires entre os protestantes. Com certeza se converteram antes de morrer, ou então preferiram somente morrer por teimosia. Procuremos mártires entre os cismáticos. Vamos encontrar alguns que derramaram sangue, mas com certeza antes de morrer professaram: eu estou em unidade com a fé católica apostólica. Com certeza, se eram mártires, na hora de sua morte, preferiram o reino de Cristo à sua própria vontade. Mas eu tenho certeza que foram poucos, porque o cisma do Oriente acabou logo virando muçulmano. Em compensação, procuremos suores, ou seja, procuremos o trabalho fadigante de um São Francisco Xavier no pagão. Antes desprezam a todos. Procuremos o suor fadigante de um Santo Afonso de Ligório entre os protestantes. Eles com certeza vão dizer: nós não temos tempo para isso, temos que gozar nossa vida também, temos mulher e filhos para cuidar. Não tinha Santo Afonso de Ligório. Doou-se todo por Deus. Procuremos, enfim, o suor de um São Francisco de Assis, de um São Domingos de Gusmão, de todos aqueles santos que fundaram ordens monásticas entre os cismáticos. Antes, os seus monges, eles são cheios de regalos e requintes. Não encontraremos suor entre aqueles que não são da verdadeira Igreja de Cristo. Por fim, procuremos as lágrimas entre as virgens pagãs. Essas não existem. Procuremos lágrimas entre virgens protestantes. Menos ainda, porque afinal de contas, os protestantes são como que fossem outros judeus. Somente podem se casar, nunca podem manter virgindade. Procuremos, enfim, as lágrimas entre as virgens cismáticas. Estas, antes soberbas de si mesmas, não gastam uma só lágrima pela salvação das almas, mas, desprezando as orações, desprezando os sacrifícios corporais, buscam somente no seu regalo, no seu prazer, alcançar um bem que passageiro nessa terra e depois conseguir a sua condenação ao inferno. Caríssimos, não se encontra salvação, santidade, mudança de vida, não se encontra verdadeira felicidade, bem-aventurança, fora da Igreja Católica. Se nós somos católicos, nós temos que conceder à Igreja. Concedendo à Igreja, concedemos a Deus aquilo que concederam os mártires, os confessores e as virgens. Nosso sangue, nosso próprio sangue, o nosso suor e as nossas lágrimas, pela nossa própria conversão e a de tantos infiéis que ainda jazem nas trevas do paganismo. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.